E aí o que a gente se pergunta é o quanto é assustador saber o perigo que as nossas crianças estão correndo a todo instante aqui, ó, na internet. Vamos bater um papo sobre esse assunto que tanto nos preocupa, gente? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação. Elza Leite, psicóloga, a gente também agradece, seja bem-vinda, boa tarde. E tá aqui uma mamãe que ficou preocupada quando viu essa reportagem agora, né, Sheila? Boa tarde, seja bem-vinda. Por que você... Fala com a gente no microfone. Por que essa reportagem de agora também te preocupou? Bom, porque nos dias de hoje, né, nossas crianças estão cada vez mais envolvidas com a tela, com as telas. E a gente tem visto vários casos de crianças que estão aí, né, entrando nesse mundo de virtual e muito prejuízo para a gente que é pai. Então, assim, a minha preocupação, por exemplo, com o meu filho, era que ele estava, né, jogando nesses joguinhos que a gente pensa que é inofensivo, mas não tem nada de inofensivo no Roblox. E ali tem um aplicativo chamado Discord. Ele é como se fosse um WhatsApp e você pode ficar com a pessoa no telefone, tanto no telefone e no PC. Então ali é aberto. Eles falam com todas as pessoas do mundo inteiro. Então, certa vez eu peguei ele falando com uma pessoa supostamente de São Paulo, supostamente, que era amigo do coleguinha que estava jogando. Então isso me preocupou muito. E eu comecei a rastrear. E você chegou a ouvir o tipo de conversa que eles estavam tendo? Era sobre o quê? Eles geralmente conversam muito sobre jogos, mas eles têm muitas senhas, muitas palavras que a gente não entende do mundo virtual. Por exemplo, assim, para você ver o nome deles, não é o nominho deles que ficam lá, são siglas que fica duas palavras apenas. Então, assim, você vai ali para poder tentar saber quem é, e não dá para você saber. Não tem nome, não tem nada. Quer dizer, é uma sensação que dá que seu filho está brincando na rua sem nenhuma vigilância, é essa a sensação que você tem? Sim, totalmente isso. Então, eu cheguei ao ponto mesmo, sinceramente, de orar, pedir a Deus para que... Mas a gente entende o seu sentimento de mãe. Sim, porque eles ficam muito nervosos, eles ficam muito agitados, né? Eu falei, Senhor, queima esse celular. O celular queimou e o computador estragou. Agora... Coração de mãe, viu? Tem poder, viu, gente? Tem, porque eu pedi e foi do nada assim, o telefone caiu. E eu agora, né, que ele está voltando, a gente está colocando de novo o PC para funcionar, a gente agora vai monitorar mais e explicando a ele todas essas coisas que a gente está vendo acontecer no dia a dia. Agora não é fácil, né? Porque a mãe falou aqui a mais pura verdade. Tenta tirar o celular deles. Também não é por aí, não. Não é para tirar de uma vez, não. Mas como que a gente age, então? A gente tira, não tira, proíbe, não proíbe? Como que convence os filhos de que tem que saber usar, mas a gente também não sabe se eles estão usando da forma correta, Elza? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. A segurança digital, ela perpassa pela comunicação. Não dá pra gente isolar os nossos filhos, alienar os nossos filhos, porque a tecnologia é uma realidade. A gente tem também que tentar se atualizar ao máximo, conhecer de perto o que essas crianças assistem, o que elas jogam, né? Estar lá antes deles e o diálogo que tem que ser aberto e seguro, para que a criança, quando ela identificar que tem alguma coisa diferente daquilo que foi estabelecido, das regras que foram colocadas, ela venha para o pai e para a mãe e ela fale, ó, mamãe, eu notei que tem alguma coisa diferente. Então é falar sobre segurança, é falar sobre senhas, sobre privacidade, que não é legal compartilhar foto, compartilhar endereço, compartilhar a localização onde está, fotos íntimas, nem pensar. Colocar todos os critérios e estabelecer uma comunicação para que eles entendam quais são os riscos que eles correm. Por exemplo, a gente teve aqui a reportagem. Você chama o seu filho para conversar e pega essa reportagem como exemplo e fala, meu filho, ó, o mundo está desse jeito, é assim que está acontecendo. O pai e a mãe não quer que você deixe de jogar. A gente quer que você jogue, mas com segurança, com consciência, porque as pessoas do outro lado, elas podem sim tentar fazer alguma coisa. E o meu papel é o quê? Te proteger, é te orientar, independente da sua idade. Mesmo que esteja adolescente, porque a gente fica assim, quando cresce eles não dão mais acesso, eles se isolam. Realmente é uma fase muito difícil, mas a gente continua sendo pai e mãe até depois de velho, como diz o outro, né? Então, nosso papel é esse, independente da idade, é criar códigos de comunicação, sabe? Ó, a gente tem uma senha.
eu preciso saber da sua senha. Não é porque eu quero, meu filho, controlar a sua vida, monitorar você. Eu preciso proteger você. Tem coisas que eu tenho mais sabedoria e eu vou conseguir perceber que você ainda não consegue. É com acolhimento. Mas como que a gente conquista essa confiança para que ele entenda de que o pai e a mãe estão falando faz sentido? Já vai pensando aí nessa resposta. Doutor Rivelino, que bom que a gente mostra uma matéria em que esses criminosos são identificados pela polícia e são encontrados e são presos, né? O que quer dizer que não existe anonimato no mundo virtual. E você falou muito bem, assim, as nossas crianças, eu sou pai também, me preocupo da mesma forma, tenho os mesmos cuidados, mas é difícil, a gente já deu um passo para essa era da tecnologia e não tem como voltar atrás, eles estão ligados mesmo à internet, a jogos, enfim. E eles estão numa rua, e essa rua é muito grande. Essa rua é universal, né? Quer dizer, essa rua pode pegar alguém nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, enfim. Então, é uma área de risco. Ao mesmo tempo que a internet trouxe grande avanço e possibilidade para a gente, ela também nos torna muito vulnerável. E especialmente os nossos filhos, que não têm a experiência que a gente tem de perceber as coisas. Mas é um engano as pessoas acharem que essas pessoas não são localizadas. Elas são facilmente localizadas. Tanto é que a matéria mostrou muito bem as pessoas sendo presas. Por quê? Porque as delegacias, já existem delegacias especializadas de crimes cibernéticos e os crimes cometidos pelo meio virtual, eles têm a pena aumentada, porque o alcance é incalculável. Então, as delegacias especializadas, elas têm como localizar exatamente aonde e da onde partiu e quem foi a pessoa. Então, é fácil identificar. O problema dessa história toda é assim, o Estado não é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente também não consegue ficar monitorando. E assim, o Estado, ele pune as pessoas quando cometem crime. Então, não é para a gente deixar que o crime seja cometido, porque senão a gente só vai punir a pessoa e o sofrimento a gente vai carregar para a vida toda, né? Então é muito mais importante do que a gente lançar a mão do Estado para nos proteger, porque ele só vai punir, e efetivamente a gente usar esse nosso trato com as crianças de forma bastante aberta para que a gente evite que isso aconteça, porque o Estado, como disse, ele só vai alcançar para punir, ele não vai remediar. Quem faz esse trabalho é a família. Agora, bora então nos atualizar, porque o doutor Rivelino bem disse, né? A gente está numa era digital, lá atrás a gente não entendia muito bem disso, a gente está aos poucos, né, se atualizando, se bobear os nossos filhos são muito mais atualizados do que a gente. Vamos entender um pouco então o que é esse tal do Discord pela internet. Eu vou conversar agora com o professor de computação e sistemas da FAES, o professor Otávio Lube. Muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente como é que funciona essa plataforma, o que é esse tal de Discord, que agora os pais estão ficando preocupados, hein, professor, perdão. Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui hoje e realmente é mais uma plataforma nova, né? Todo dia os pais, eu acredito que estão aí vivenciando uma nova plataforma, descobrindo que tem uma nova rede social, um novo sistema para possibilitar a comunicação. O Discord nada mais é do que uma plataforma de comunicação síncrona, né, que é fazer exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, em grupos. E essa plataforma ela se popularizou justamente nas comunidades de gamers, ou seja, nas comunidades onde as pessoas gostavam ali de se juntar para jogar e manter um aplicativo ali em paralelo funcionando, onde eu poderia me comunicar com bastante simplicidade. No ambiente virtual. Então as pessoas ficavam, os jovens principalmente ficavam com os jogos abertos, jogando e ficavam ali conversando. Antes da pandemia, em 2019, a plataforma se popularizou para todos os tipos de aplicações. Bom, desde jogos digitais, comunidades educacionais, as escolas utilizaram muito o Discord e também, como a gente pôde ver, infelizmente, grupos criminosos também começaram a utilizar o Discord para praticar atividades ilícitas, usando ali, criando ali as comunidades, como a gente viu, infelizmente, nessa matéria, que são para praticar atos ilícitos, atos ilegais. Então, o Discord é basicamente uma plataforma de comunicação onde as pessoas podem se comunicar por áudio, por vídeo, por texto e colocar ali conteúdo digital.
E é isso que essa mãe que está aqui com a gente, a Sheila, disse, que a pessoa pode botar o nome que quiser, que eu vou estar acreditando, por exemplo, que eu estou conversando, vou botar aí, Maria, e ela mora em São Paulo. Na verdade, pode ser um homem, pode não morar em São Paulo, ela pode se passar por outra pessoa? Sim, infelizmente, meus amigos, isso se agrava muito com o crescimento exponencial da tecnologia e da inteligência artificial. Hoje é fácil a gente criar avatares fictícios, é fácil conversar ali simplesmente por voz, se passando por outra pessoa, e também, infelizmente, a gente já vê aplicações que permitem até simular os nossos rostos, né? As nossas faces e faces de outras pessoas. Então, infelizmente, é uma plataforma que a gente precisa desconfiar da veracidade das informações que estão ali trafegando. E como bem disse a mãe agora há pouco, né, na fala dela, com bastante propriedade, esse diálogo é importante para que as crianças, para que os jovens tenham noção de que o que está acontecendo ali não necessariamente é verdade, e sim pode ser um golpe digital. Então, a pergunta que não quer calar: como é que eu consigo proteger meu filho nesse mundo virtual, professor? Olha, eu expandiria essa pergunta. A gente está falando dos filhos, eu sou pai, eu entendo perfeitamente, mas a questão é como nós podemos, inclusive, nos proteger no mundo virtual. E eu gosto sempre de dizer que a gente precisa ter ali a desconfiança de absolutamente tudo, né? A gente, infelizmente, fica recebendo o tempo inteiro aquelas vantagens irresistíveis. Faz isso, manda uma foto para mim que você vai ganhar dinheiro, que é o caso que aconteceu desses chantagistas, né, que conseguiram ali informações de jovens e depois tentaram chantageá-las justamente para extorquí-las, e isso acontece muito no ambiente virtual. Nós precisamos, antes de mais nada, desconfiar de tudo, buscar informações em comunidades que têm ali informações verídicas e principalmente nos informar. Os jovens, por mais que eles tenham mais capacidade técnica que os próprios pais, eles não possuem a malícia do mundo real. Então, eles ainda são ali pessoas que estão começando a entender que essas coisas existem no mundo real. E é preciso, sim, fazer um acompanhamento. E nós, como pais, precisamos cada vez mais nos informar dessas tecnologias. E, por isso, eu acho que esse tipo de matéria é essencial para que a gente possa acessar, para que a gente possa conhecer e, principalmente, saber o que o doutor acabou de citar, que nós temos hoje delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Nós temos como também denunciar esse tipo de crime para que a gente veja com mais frequência essas cenas de prisão desses indivíduos aí que infelizmente usam a tecnologia para esse tipo de coisa. Perfeito, professor. Eu gostei muito da sua fala que o senhor disse agora, que os pais têm, né, muito mais experiência e essas crianças ainda não têm essa malícia. Muito importante. Acho que a gente se agarra a essa sua fala para a gente poder levar ainda mais, né, assim, com mais segurança para os nossos filhos, explicar os riscos que eles estão correndo. Agora, mãe, quando você percebeu essa conversa que seu filho estava tendo nessa plataforma aí no Discord, qual foi a reação dele? Ele chegou a falar: mãe, para, não é nada demais? Sim, como sempre eles falam que não tem nada a ver, que conhece por tela, né? Porque fica ali, né, a tela do notebook e fica ligado no celular e o Discord ali conversando. Então, quem está do outro lado passa total segurança para eles. Falam que eles são da mesma idade, né, que moram em tal lugar. Então, quem está do outro lado falando com eles, passa para eles que eles são uma criança como eles. Mas, na verdade, não são. Entendeu? E o que ele disse é muito válido porque a gente não deve pagar para ver. Até que a gente vá a uma delegacia ver tudo isso, olha o prejuízo que causou para nós pais e os filhos. Então, isso tem que realmente a gente, assim, não é radicalismo a gente fazer isso com os nossos filhos, é proteção. É meter medo, é falar, sabe? Vou colocar para ver matérias como essas, ricas em informações para eles, para que eles nos ajudem também a ajudar eles. Em que momento que a gente denuncia, doutor? Você sabe que, assim, eu tenho casos no escritório desse tipo, enfim, e a polícia ela é muito eficiente, ela é muito rápida, né? Mesmo porque esse crime ele precisa ter uma ação rápida, porque se acontecesse, a vítima foi estuprada, enfim, a gente já perdeu, né?
Então, a polícia ela é muito eficaz. Aqui no Espírito Santo, especialmente, a polícia é muito eficaz. A gente consegue mandado de busca e apreensão muito rápido, a delegacia é muito diligente, apreensão, prisão, enfim. O momento é muito mais o feeling da família e da vida. Os meus filhos jogam esse jogo, sabe? E é isso mesmo. Fica um celular, eles ficam falando com um monte e jogando ao mesmo tempo. E, infelizmente, a gente não fica lá o tempo todo, né? Não dá. A gente trabalha, a gente cuida da casa, lava a louça, pendura a roupa no varal. Mas eu acho que esse contato, essa abertura, essa possibilidade do diálogo que é importante. O primeiro sinal é como foi colocado na matéria. É para fazer, é para se movimentar, é para evitar, é para parar, é para cortar, é para buscar o Estado, enfim, porque senão, como eu disse, a gente perde. O tempo vai contra a gente, né? A gente não pode deixar passar o momento certo de agir. Elza, e aí acho que a pergunta que todos os pais precisam dessa resposta, de como que a gente conquista essa confiança nos filhos, de que aquela voz, aquele nome, talvez aquela pessoa, o próprio filho talvez comece a desconfiar e ele traga essa informação para a gente, que haja essa comunicação. Conhecendo primeiro os filhos, né? Conhece o que ele joga, o que ele gosta, senta com ele, assiste, pergunta para ele, dá espaço para a criança falar sobre as experiências dela. E aí, na medida que ele vai... Eu vou sentar com minha filha e vou falar assim, filha, o que você faz? Deixa eu dar uma olhada aí. Me conta, ensina pra mamãe como é que funciona isso daí. Porque na época da mamãe não era assim. Mamãe só brincava de boneca. E ela vai te ensinar, e vai ensinar muito, porque realmente eles têm muito mais técnica do que a gente. E aí você começa a observar. Se você perceber que tem alguma coisa, você aproveita aquela oportunidade e já orienta. Deixa a criança participar de assuntos um pouco mais complexos. Às vezes a gente julga os nossos filhos hoje como se eles fossem como nós antigamente, sabe? Assim, criança é bobinha. Criança não é mais bobinha, criança é muito antenada. A escola hoje está preparando sobre várias situações. Então é aproveitar e falar de forma clara, de forma explícita. É claro que a gente vai adequar a nossa linguagem de acordo com a idade da criança, mas a gente precisa despertar, sim, malícia nos nossos filhos, porque nós já estamos correndo risco. Imagina eles, que não têm essa percepção. Teve até um comentário que a Maricida Borges falou, até o próprio adulto cai nessa, imagina as crianças, um mundo tenebroso como esse. A gente vai ver agora o vídeo da Nanda Costa contando pra gente sobre como que ela conversa com o filho, né, sobre esse assunto, jogos online, internet e as mudanças que ela também percebeu nele. Roda aí. Gente, que luta pra gente que é mãe, né? Eu passo um aperto aqui em casa com o meu filho. Meu filho vai fazer 14 anos e ele joga muito aquele Roblox. E tem um outro jogo também que ele joga, que esse eu não sei o nome, esse é um joguinho mais calmo, mais tranquilo. Mas eu fiz até o login do jogo dele no meu celular, porque eu não sei se eles conversam com outra pessoa do outro lado da linha, porque eu realmente vejo ele conversando pelo fone, porém são com os amigos dele, que eles fazem call. Eles têm um grupo no WhatsApp que eles fazem essa ligaçãozinha uma para outra. Mas, gente, pelo amor de Deus, consome muito tempo das crianças. Eu percebi que meu filho, ele tá mais cansado, ele não presta atenção quando a gente fala, ele tá meio que com uma déficit de atenção, sabe? Já levei até no pediatra para ver se ele realmente tem a déficit, para ver se ele precisa de algum acompanhamento, mas é realmente a mente presa no jogo. E eu já determinei 10 horas da noite eu pegar o celular, chega da escola, joga um pouco, faz atividade, pega mais um pouco e eu pego o celular, mas não funciona. Não funciona. Acorda de madrugada, tá jogando escondido. Aí pra ir pra escola no outro dia, acorda meio-dia, 11h40. Gente, minha vida tá uma luta por conta de celular. Gente, o que a Nanda abriu o coração dela e contou pra gente, tenho certeza que você de casa se identificou. Às vezes isso já está acontecendo e nem sempre os pais conseguem assumir que já chegou a esse ponto. Elza, o filho dela está tendo prejuízos na escola, acorda tarde. A limitação do tempo também é importante nesse processo? Indispensável. A vida tem regras e as regras precisam ser claras. Pai e mãe dentro de casa é autoridade sobre os filhos. A gente às vezes olha para o filho fazendo malcriação,
e acha que tá, assim, perdi totalmente a minha capacidade de gerenciar essa família. Resgata isso, tá? Tem horário, eu vou monitorar o que você assiste, quando assiste, e a gente vai fazer combinados. Se você cumprir com os combinados, você vai ter benefício. Se você não cumprir, a gente vai precisar rever isso aí a gente vai ter que fazer alguma coisa com. A gente fica com muito medo de perder o amor dos filhos, Roberto. A gente fica com medo de frustrar os filhos. É preferível frustrar os filhos dentro de casa do que a gente viver tragédias sociais. Então, tem hora que a gente tem que ter pulso firme mesmo, explicando o porquê e o pra quê. Não é simplesmente chegar, tomar o celular da mão do menino, nunca mais você vai assistir. Não, filho, olha, é assim o mundo, a coisa tá terrível, eu tô protegendo você, eu amo você, então a mãe vai precisar fazer um acordo com você. Eu posso contar com você? Coloca a criança para participar de um ato de responsabilidade sobre a vida dela também, trazendo consciência o quanto ela é importante ela se portar de um modo que ela também contribua. É o que a mãe falou, eu preciso ajudar os meus filhos, mas eles também têm que ter consciência de que eles precisam se ajudar, porque a gente não vai durar para sempre, tá? Então, ter pulso firme, orientando com educação, com respeito, por que e o para que a mãe está fazendo isso. É porque te ama, porque pensa na sua proteção, pensa nos riscos que você está correndo. Se explicar, o caminho é outro. A gente não pode querer impor o tempo todo. A gente tem que combinar, a gente tem que negociar, a gente tem que se comunicar e conhecer os filhos. Olha só, essas jovens tinham uma vulnerabilidade emocional de pai e mãe, gente. A gente tem que estar presente. A gente tem que ter cuidado. Exatamente isso, né? Qual é o seu ponto fraco? Os caras são oportunistas. Então, identificou isso. Ah, não tem pai, um exemplo. Então, vai exatamente ali. Ah, tá com uma queixa com a mãe, vai exatamente nesse ponto. Para atrair a confiança dessas jovens. Chega perto. E uma possível vítima, gente, é uma adolescente capixaba, de 16 anos. Uma possível vítima desses abusos que a gente mostrou agora na reportagem. Ela chegou a ter fotos vazadas nesse Discord. O Vitor Zucolotti tem mais informações pra gente sobre esse caso. Boa tarde, Vitor. E Roberta, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Fala Espírito Santo. Um assunto que chama bastante atenção e, lógico, nós, os pais, também devem ficar atentos. Eu estou aqui ao lado do delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, Gustavo Boaz. Delegado, primeiro eu queria agradecer, né, pela atenção para poder estar falando com a gente. E já a gente viu agora a matéria sobre a prisão desse rapaz em São Paulo. Há vítimas aqui no Espírito Santo, há meninas que foram aliciadas por essas pessoas que vivem aqui no estado? Sim, já foi identificada uma vítima aqui na região serrana, foi devidamente identificado e acompanhado por psicólogo, ela foi orientada a família a cuidar da menina da melhor forma possível. Pois é, a gente sabe o que aconteceu com ela, que tipo de abuso ela sofreu. Lógico que a gente não vai entrar em detalhes porque é algo muito pesado, mas o que a gente pode dizer até o momento que aconteceu com ela? Quais foram os abusos cometidos? Olha, depois de chantagens e ameaças, ela foi submetida a estupro virtual e sofreu automutilação também, foi instigada a se automutilar. Ela teve que se cortar. Isso. No caso, delegado, se ela não fizesse isso, qual que era, o que eles falavam? Qual era a ameaça que eles faziam? Olha, normalmente eles ameaçam em revelar fotos íntimas, encaminhar para familiares e divulgar ao público em geral, né? Vale deixar claro, Roberta, para todo mundo que está assistindo a gente, que essa operação basicamente está acontecendo em diversos pontos do nosso país. Em São Paulo, em outras regiões também. Delegado, Espírito Santo, mas também tem outros cantos, né? É uma operação conjunta, a gente pode dizer assim, ou cada um individualmente acaba se ajudando? Todo mundo acaba se ajudando e tem troca de informação frequente, né? Para identificação. Essa troca de informação ajuda também, por exemplo, lá de São Paulo, com alguma informação aqui do estado, ajuda a polícia a chegar até essas pessoas? Sim, muitas vezes a pessoa é vítima aqui de um autor lá de São Paulo e vice-versa, e um vai ajudando o outro a encontrar essas vítimas e os autores, né? Pois é, além das vítimas, vamos deixar claro também, o pessoal que está assistindo a gente no Fala Espírito Santo, doutor, a gente não estava sabendo, mas agora, antes da gente entrar, o senhor comentou com a gente, 2 pessoas, 2 aliciadores utilizavam o aplicativo e eram aqui do estado, é isso? Isso, foi uma maior de idade e um menor de idade já foram
identificados, 2 suspeitos, e a gente já, inclusive, já cumpriu mandado de busca na residência dos 2. Pois é, essa maior de idade, por conta, né, de já ser maior de idade, isso pode gerar algum tipo de prisão para ela? E outra coisa, sabendo disso e sendo mulher, existe uma facilidade dela conseguir aliciar, seduzir um pouco mais essas meninas, exatamente por saber, talvez, como elas pensam? Sim, ela pode acabar sendo presa por diversos crimes, né? Instigação a suicídio, automutilação, estupro virtual, além de publicação de material de abuso infantil. E sendo mulher, normalmente é mais fácil convencer outras meninas a darem dados íntimos que podem acabar sendo usados como material de chantagem desses agressores, né? Bom, para a gente finalizar, eu queria que o senhor desse o recado para o pessoal que está em casa, os pais, muitas vezes a gente não sabe como agir, os pais também não. Outras vítimas podem aparecer a partir de agora, durante essa investigação, né, doutor? E qual o caminho, o que a pessoa tem que fazer para poder denunciar mesmo e ficar atento também a essa situação? Olha, em primeiro lugar, são os pais de praxe, né, conversar com os filhos, até porque essas crianças normalmente elas ficam com um processo psicológico meio depressivo, se escondendo, até porque elas estão todas cortadas e sendo vítimas de chantagem, né? E os pais, desconfiando disso, têm que conversar com os filhos e se dirigir à delegacia de polícia para fazer essa denúncia. Delegado, obrigado pelas informações, pela entrevista que o senhor concedeu para a gente. É muito importante porque isso não é só divulgar o trabalho da polícia, mas isso também é um serviço para a Polícia Federal, para que outras pessoas que estão vendo que podem estar passando por essa situação, entrem em contato, denunciem. Se você está vendo que a sua filha, o seu filho, está se comportando de uma maneira que você não está acostumado a ver, está vendo um comportamento um pouco mais quieto, retraído, procure conversar, descubra o que está acontecendo, ficar muito atento a esses aplicativos, porque infelizmente a internet, alguns acreditam que é a terra de ninguém, mas não é não. A Polícia Federal está aí para poder atuar e a gente conta, é claro, a Polícia Federal com a ajuda dos pais e de denúncias também. São essas as informações. Roberta, é com você aí no estúdio do Fala Espírito Santo. Perfeito, Vitor, muito obrigada, agradeço também a participação do delegado. Agora, doutor Rivelino, a gente estava observando antes aqui nos bastidores, né, o perfil desses jovens criminosos, né, suspeitos de praticar esses crimes. Muito jovens, São né? jovens, né? Por quê? Porque, na verdade, a explicação é que esses jovens que detêm a capacidade da internet, da tecnologia, eles conhecem muito mais que a gente, né? Por isso que isso é um facilitador para eles. Por isso que o autor dos crimes, via de regra, são pessoas jovens. Tanto homem quanto mulher. A lei não faz distinção de pena, de autor, de procedimento diferente, né? Mas eles são jovens, todos são jovens. E percebe como também a ação da polícia é muito eficiente, como é muito rápida, e eles identificam, e como o Vitor colocou também, e entrando até um pouquinho na seara da Elza, os filhos, eles mostram pra gente algum comportamento diferente. Ele fica mais introspectivo, ou ele fica agressivo, ele chora, ele não quer sair, ele nos mostra. Esse é um grande sinal, porque a polícia, ela precisa ser acionada, o Estado precisa ser acionado. Quem vai acionar somos nós. E por isso que a gente precisa ter, então, o contato dos filhos para que eles nos digam, porque dificilmente a gente vai conseguir identificar. E só para finalizar, a polícia detém toda a tecnologia para localizar as pessoas. Então não pensem que a internet é uma terra sem lei. A internet tem lei e mais, a lei é até mais rigorosa nos crimes que são cometidos no meio virtual. Perfeito. Sheila, o seu filho chegou a demonstrar algum sinal? Não foi atacado, né, como esses jovens, mas sim, o Gustavo, ele ficou totalmente agressivo, né? É uma criança que não queria brincar com ninguém. Isso é uma luta que até hoje a gente está ainda lutando com ele, né? Quer ficar só dentro de casa, jogando, mas ele ficou muito agressivo. As palavras que são usadas dentro dos jogos são palavras pesadas, são palavras, eles xingam muito, né? Então, eu notei isso aí, sim. Tá vendo? Como você bem ressaltou agora pra gente, né? Que o Vitor Zuccolotti trouxe também essa informação para contribuir com o nosso bate-papo, que os nossos filhos se comunicam, então a gente tem que prestar muita atenção. Agora, já que a gente está falando de tecnologia, deixa eu voltar rapidamente com o professor, o Otávio Lube, que eu quero saber, tem algum aplicativo que a gente consegue monitorar um pouco mais, doutor, os nossos filhos?
Bem, pessoal, tem sim, tem alguns aplicativos que podem ser utilizados para fazer esse monitoramento mais próximo, né? Os pais que quiserem procurar, existem alguns aplicativos, inclusive gratuitos, mas eu preciso dizer que esses aplicativos, eles não são aplicativos tão eficientes assim. Eu diria que existem versões pagas, aplicativos pagos, onde você consegue monitorar basicamente tudo que as crianças escrevem, tudo que elas participam, você consegue saber se ela está participando de chamada de vídeo, se ela está compartilhando arquivo. Então existem sim, existem aplicativos, que é o que a gente chama do famoso controle parental, né? Eu preciso dizer que isso existe, mas particularmente como profissional da área de segurança, eu não sei se isso é tão efetivo assim. Eu acho que o que já foi colocado muito bem aqui pelos colegas que estão aí participando da reportagem, é que é preciso existir esse diálogo, essa confiança, de a gente, inclusive, perceber e saber o que se está acontecendo na vida dos filhos. Mas existem, sim, aqueles pais que quiserem procurar, existem aplicações específicas e, como muito bem foi colocado também até agora, não existe terra de ninguém, pessoal. Tudo acontece e fica registrado. Mesmo que as pessoas não utilizem esses aplicativos, os pais podem ali, vendo os celulares, acompanhando a vida digital dos filhos, saber se os filhos estão ali compartilhando arquivos, se estão fazendo muitas chamadas de vídeo, se estão ali tirando fotos que não fazem muito sentido, que não fazem o perfil dos filhos. Então, o importante é esse acompanhamento dessas tecnologias que estão hoje em dia nas mãos dos nossos filhos. Perfeito. Professor, só deixa pra gente, então, por exemplo, uma ferramenta dessa que é gratuita. É possível você passar para a gente o nome? Porque às vezes o pai também quer conversar e também acha importante ter, né, contar com esses aplicativos. Sim, claro. Tem um aplicativo que ele existe para todas as plataformas de celulares, mas que é um aplicativo muito conhecido, que é o Scan Our Lives, né? É o inglês, né? Escanear as nossas vidas, né? Eu posso até depois colocar o link aí para vocês, que ele faz esse monitoramento contínuo aí das soluções de controle parental. Perfeito, professor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai divulgar então nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, depois você manda pra gente e a gente repassa essa informação também para os nossos seguidores. Obrigada pela sua participação, viu, professor? Um abraço para você. Até mais. Obrigada pela participação de vocês. Se deixasse, a gente ficava aqui falando até amanhã, porque o assunto está rendendo. Eu recebi até um relato aqui muito forte da Maiara Barcelos, uma mãe que está falando que está tendo muitas dificuldades com a filha de 5 anos. Chegou a dizer que ia abandonar tudo e ir embora, né? Imagino que seja mãe que está aqui se expressando. Estava frustrada por não conseguir dar conta, mas graças a Deus estou conseguindo tomar o controle da situação. Não é fácil, mas o celular, gente, é um caminho difícil de reverter e tem volta. Ela está aqui falando. Que bom, Maiara, que a gente conseguiu contribuir também com esse debate para a educação aí da sua filha na nossa casa, da sua filha aí na sua casa, perdão, que é esse o nosso papel. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Uma boa tarde.